saúde relacionados com o trabalho. Nesse sentido, quero, se ele não disse dizer, ou então reiterar e reforçar, e lembrar que, segundo a portaria 104, que é a portaria que regulamenta a notificação compulsória, intoxicação exógena, entre elas os agrotóxicos, portanto, nós médicos aqui, intoxicações exógenas de qualquer natureza, é notificação compulsória, gente. E quando nós falamos que ela é notificação compulsória, o Vanderlei apresentou alguns dados para nós, ela é notificação compulsória para todos nós. Esteja eu na atenção primária do SUS, esteja eu no centro de referência do SUS, esteja eu sendo médico do trabalho de uma determinada empresa, né? Ela é notificação compulsória, a gente sabe a importância que isso tem do ponto de vista sanitário, né? Então, entre elas, a intoxicação por agrotóxicos e a notificação, obviamente, o formulário, o documento permite que se registre se foi uma intoxicação ocupacional, uma intoxicação ambiental, alimentar, acidental, enfim. E, realmente, agora, para terminar, acho eu, porque as outras coisas foram aqui já apresentadas, também quero dizer para vocês que esta questão da contaminação ambiental, do impacto sobre a saúde da população como um todo, da contaminação alimentar, isto aqui no Brasil tomou uma dimensão tal de preocupação da sociedade, de preocupação dos movimentos sociais, de preocupação dos organismos, como a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né, que trabalha com a saúde pública, com a saúde coletiva, que nós temos hoje, acontecendo no Brasil já há 2 anos, uma campanha. Vocês podem entrar lá no Google e digitar, que vão encontrar, para quem não conhece, que é a campanha contra os agrotóxicos e pela vida. Uma campanha que começa com o movimento social, começa com o movimento dos trabalhadores, e à medida que ela vai crescendo, que ela vai se instituindo, né, na sociedade, ela acaba ganhando a adesão de universidades, de grupos de pesquisadores e da própria Abrasco, a nossa Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e espero, vou deixar aqui a proposta que, quem sabe, possa também contar aqui com o apoio da nossa Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Acho que isso seria um ganho, um avanço para a discussão desta situação que está se tornando cada vez mais grave, cada vez mais importante para nós. Muito obrigada. Eu trabalho em Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, maravilha, tudo de bom. E já coordenei trabalho lá de pesquisa na área da fruticultura. E impactou a todo mundo que trabalhou na pesquisa o número de produtos que era usado no auge da aplicação. Aí a gente ouve as pessoas dizerem na hora que atende: eu tenho problema de alergia quando eu como pêssego. Falei, tá, mas qualquer pêssego? Não, quando é pêssego lá da casa da minha avó não tem problema, não. Eu tenho alergia quando eu como tomate. Mas quando é tomate ali da feira ecológica não tem problema. Então não é o tomate e nem é o pêssego, é o resíduo químico que nós estamos comendo enquanto cidadãos. E estamos, com a nossa omissão, concordando que esse problema siga aumentando na medida que o tempo vai passando. Desde 2008, nós somos campeões mundiais de uso de agrotóxico, mas não aumentou proporcionalmente a área plantada, só aumentou o consumo químico, inclusive de produtos que no país de origem é proibido. E esta é uma das bandeiras que a gente levantou, o banimento dos banidos. Se a molécula foi desenvolvida na Alemanha, foi desenvolvida nos Estados Unidos, e os serviços de controle ambiental e de controle dos trabalhadores dizem esse produto não é seguro, não pode ser usado aqui, por que no Brasil pode? Então, isso é uma coisa básica, né? Eu vou fazer uma fala mais geral, até porque o pessoal tinha me dito que não era para fazer projeção, mas boa parte das coisas que eu vou falar está publicado num número especial da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, e o número da revista foi do ano passado, 2012, número 37, e o artigo está com o nome de Modelo de Desenvolvimento Agrotóxicos Saúde, Prioridades para uma Agenda de Pesquisa e Ação. Então, eu vou buscar pontuar alguns itens
na minha opinião, são desafios que nós temos hoje, né? Desafios como profissional que atende, desafios como professora, desafios como pesquisadora. E alguns deles a gente vai ter muito chão pela frente até superar. O primeiro deles, apesar do país ter o título de o maior consumidor de agrotóxicos há cerca de 5 anos, nós não temos nenhum único sistema oficial que monitore o consumo de agrotóxico nesse país. Nem vou falar dos que entram por contrabando, que é um número considerável. Em Bento Gonçalves, por exemplo, 20% das propriedades declararam espontaneamente durante a nossa pesquisa, uma pesquisa que envolveu quase 300 propriedades, 20% espontaneamente informou o uso de arsênico. Caiam o queixo, porque caiu de todo mundo, né? E, sim, usam para matar formiga. E é muito bom, doutora, mata que é uma beleza, não cresce nada. Mata, inclusive, as pessoas. É extremamente neurotóxico, é carcinogênico. O Brasil não registra nem o que é vendido. Exige, teoricamente, um receituário agronômico, mas não controla essa informação, não tem nenhum banco de dados oficiais que nos dê essa resposta quando a gente precisa. A não ser o do SINDAG, que não disponibiliza para quem quer estudar os efeitos dos agrotóxicos. A segunda coisa são exatamente os efeitos sobre a saúde. A Jandira pontuou, os dois antecedentes, tanto o Vanderlei como o João também pontuaram o assunto, mas sim, nós temos um problema sim. Temos um problema que vale, inclusive, para a área dos serviços de saúde, porque a gente trabalha com vários sistemas de informação e nenhum deles te dá uma resposta do qual é a dimensão do problema. Nem vou falar dos efeitos crônicos. Intoxicação aguda. Nós estamos falando de quê quando a gente diz intoxicação aguda? Daquilo que, teoricamente, se diz que é a ponta do iceberg, a parte visível dos efeitos. Não temos registro que seja confiável. Antes, a gente tinha o Cinetox, que era um pouco mais próximo, mas nem mesmo ele também bem distante, que é quando a gente está fazendo um plantão e liga para o CIT e pede ajuda e eles consideram aquilo como um caso. A gente tem agora pelo SINAM, que a Jandira mencionou, é regra, é lei. Tá? No Rio Grande do Sul tem um sistema próprio, o SIST, Sistema de Informação de Saúde do Trabalhador. Se é um trabalhador que tem registro na carteira, deveria ter, inclusive, CAT. Nenhum desses caminhos que a gente procura, eu estou terminando agora uma pesquisa enorme na área da fumicultura, tabaco, na região do sul, perto de Pelotas, e a gente se deu ao trabalho de pegar toda a lista dos casos de intoxicação aguda, conforme avaliação médica e conforme avaliação toxicológica completa. Nenhum caso registrado no SINAM, nenhum caso registrado na CAT, nenhum caso registrado no CIST. O CIT captou 5. E a gente deveria ter, pela estimativa mais conservadora, que é a estimativa de caso provável dos toxicologistas, 4,3%, a gente deveria ter mais de 800 naquele ano. Então, está muito longe a nossa realidade. Este é um desafio para a gente melhorar. A gente não faz medicina baseada em evidências se a gente não tiver registro, se a gente não tiver evidências. E não tem fôlego nesse país para ficar fazendo um estudo epidemiológico em cada esquina. Então, a gente tem que ter registro, né? Efeitos crônicos, aí o desafio fica mais pantanoso, porque aí a distância é maior e a multicausalidade aumenta, mais complicado da gente ter certeza. Nessa pesquisa lá na fumicultura, nos apareceu um senhor com neuropatia periférica, bem documentada, desmielinização progressiva, iniciando nos membros inferiores e depois membros superiores, e quando ele foi na Previdência Social, o perito lhe disse, pare de beber e volte a trabalhar. Ele não bebia, nada. Eu vi o gama-GT dele. Não só ele dizia, como toda a família dizia, como nada. O que ele tinha era uma neuropatia periférica secundária a organofosforados, que foi uma coisa de longo prazo e que é um problema, porque ele estava próximo dos 50 anos, tem a sua terra e tu vai reabilitar aonde? Para onde você vai colocar este trabalhador? O desafio que nós temos. Nós temos os disruptores endócrinos. Lá em Bento Gonçalves, eles usam muito um fungicida, que é bastante usado no país, mancozeb.
Mancozeb é um clássico disruptor endócrino, porque no metabolismo do produto, especialmente quando não é bem conservado, gera etileno-tiureia. Tiureias são bloqueadores de tireoide. E eu encontro casos atendidos por bons especialistas endocrinologistas que nunca perguntaram para ela se ela lidava com um produto que pode interferir na tireoide. E a senhora estava com um problema importante de tireoide, já vinha com aquela tendência familiar, tinha outros casos na família, mas o caso dela apareceu imediatamente após ela ter uma intoxicação aguda por ditane. Então temos, sim, o lado genético, mas temos as exposições ambientais. Temos o outro grande desafio, que é o diagnóstico. Dizia um professor meu que a gente só dá bom dia a quem a gente conhece. Eu tenho que admitir, a grande maioria dos colegas não reconhece quando passa na frente dele um intoxicado por agrotóxico. Tivemos morte lá em Bento Gonçalves de pessoa que foi no pronto-socorro com a intoxicação por paraquat, gramoxone, estava no início dos sintomas, com náusea, com dor de cabeça, com vômitos, com mal-estar, e a resposta é que era uma virose. Vai para casa com um paracetamol. Tome bastante líquido. 2 dias depois, ele voltou tão ruim que ele já foi direto para a UTI e dali direto para o cemitério. Então, passa na frente da gente. E a gente não vê. Os colegas têm que estar atentos que, recentemente, em 2008, a Organização Mundial de Saúde documentou uma proposta em que eles apontam gravidade leve, moderada ou grave para todos os sistemas e aparelhos, relacionando com grupos químicos diversos. E alerta, o efeito agudo é esperado em até 48 horas. Tem o subagudo, que pode acontecer depois, tem o crônico, mas o efeito agudo, para normatizar, foi isso. E eles apontam de uma maneira que aparecem os sintomas e que, se você não tem disponível marcador laboratorial, você tem elementos concretos para entender como caso possível ou caso provável. São sintomas comuns do dia a dia que nós estamos testando agora no estudo de validação lá na Fumicultura, exatamente validando um questionário com 25 sintomas comuns, em que situação eles podem, combinados, indicar um possível caso de intoxicação aguda. Acho que também no Brasil deveria ter um negócio que eu já vi nos Estados Unidos, que se chama XToxNet, que é uma rede de universidades americanas que disponibiliza um site online com grupo por grupo químico, os efeitos químicos, acesso livre, gratuito, para a gente se socorrer na hora do aperto. Isso era uma coisa necessária, então a gente está apontando isso como um possível caminho e que esse país tem que avançar nisso, em disponibilizar para quem quer saber a informação, como é que faz. Outra informação complicada é a monitorização. A monitorização ambiental é um problemaço, medir o resíduo de agrotóxico no tapete da casa das pessoas que moram em área rural, medir em cima da superfície dos móveis, medir na água, medir no solo. Vários estudos, eu vou em eventos internacionais, eles estão apresentando várias opções. A gente aqui está ainda engatinhando. Quando tem alguma coisa, é água e olhe lá. Então, nós não temos monitorização ambiental. A gente hoje tem como a principal fonte de informação aquilo que o agricultor te fala, ou em grandes empresas que eles deveriam ter a lista dos produtos usados. Mas, afora isso, nós temos a biológica, e aí eu vou ter que discordar um pouquinho do João na hora que ele falou aqui. Eu vejo colegas médicos patinando. Houve um caso grave lá em Porto Alegre, num grande hospital, numa desinsetização dentro de uma grande rede hospitalar, e que um monte de gente se intoxicou porque o negócio foi feito no final de semana, uma mistura de orgânico fosforado, clorpirifos com solvente, e todo mundo que tocou nas superfícies na segunda-feira se intoxicou. Uma pessoa com um problema grave de fígado, que tinha hepatite B, mas que estava estável clinicamente, foi para a fila de transplante em caráter de urgência e só está viva porque conseguiu um doador compatível em tempo hábil. Então, a gente viu situações assim, de falhas, de colegas que, na hora que atenderam os intoxicados, dizem, mas não dá para fazer o exame agora, tem que esperar umas 2 semanas, senão não dá positivo. Não! Colinesterase plasmática só vai dar alterada, se é que ela vai contribuir, no início, nos primeiros 10 dias. E olhe lá, de preferência na primeira semana.
E, além disso, nós estamos documentando agora, lá no estudo de São Lourenço, lá na fumicultura, e que também aconteceu no estudo de Bento Gonçalves, que para quem tem exposição de baixas doses por longo tempo, a colinesterase não reage da mesma maneira. Ela, na verdade, não está trazendo grandes contribuições. Casos com sintoma documentados, que o médico achou que era intoxicação, que o toxicologista achou que era intoxicação, e a colinesterase lá quietinha no canto dela, não fez nenhuma alteração. Ou até pior, ao invés de diminuir, aumentou. Ela para ser um inibidor de colinesterase. Então, não está se mostrando uma boa opção. A proteção do trabalhador é um outro desafio. Eu sei que tem uma discussão extensa, e o Pignatti colocou isso de uma maneira muito clara, a proteção integral completa é roupa de astronauta, isso aí é extremamente desconfortável, mas também eu sou médico do trabalho, eu não posso também ignorar o fato que tem um monte de gente utilizando, e o que eu vou sugerir para essas pessoas, além de um banho bem tomado, completo e integral após cada aplicação, que isso é fundamental. Além disso, o que elas vão usar? E o que a gente está, inicialmente, está muito rudimentar ainda encontrando, é que os EPIs, mesmo quando usados, eles reduzem parte da exposição, mas não zera o risco. Nós documentamos com clareza isso, e medindo problemas psiquiátricos, continua tendo um risco significativo maior em quem usa mais. Embora que quando você coloca no modelo estatístico o uso de EPI, então a gente encontra que essa pessoa que colocou EPI reduz um pouquinho, o odds ratio cai um pouco, mas continua maior do que quem não usa. Então, é uma questão para a gente pensar, qual é a proposta oficial de quem atua na área de segurança e saúde em relação à proteção do trabalhador. E aí vem uma discussão interessante, né? Porque, na verdade, a gente traz muitas questões aqui, e elas, inclusive, passam por quem vai formar os profissionais. Eu tenho observado uma grande dificuldade de professores universitários lidarem com o assunto, então eles nem tocam no assunto. Porque é um assunto complexo, quimicamente complexo, o número de moléculas que cresce a cada dia é assustador. Nessa pesquisa lá em Bento Gonçalves, mais da metade das propriedades rurais do interior de Bento Gonçalves, em 2006, usavam fipronil, molécula nova, inseticida novo. Aí eu comecei a discutir com todo mundo que pesquisa, e ninguém tinha nem ouvido falar ou não tinha captado ainda a gravidade do negócio. Está crescendo numa rapidez tão grande que está dentro da tua casa e tu não sabe, porque estão usando dentro das pet shops. Lá, nas pet shops, é isso mesmo. Estão usando para todo lado, nos cachorrinhos, nos gatinhos, para todo lado. E é um produto neurotóxico, muito bem documentado, mas que não inibe colinesterase. O mecanismo dele é no GABA, né, no gama-aminoácido gama-aminobutírico. Mas, sim, bem estabelecido o grau de toxicidade. Neurotóxico bem estabelecido, talvez até pior do que clorpirifos, segundo o artigo publicado lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter que lidar com essa situação também, e essa situação é mais complicada quando a gente se dá por conta que tem todo mundo exposto na região onde é que existe grandes aplicações de veneno. E esse todo mundo, às vezes, é um negócio interessante. Agora, em março, eu estava no congresso da Cidade do Cabo, lá na África do Sul, o Congresso Internacional de Saúde Ocupacional de Neurotoxicidade. E aí a discussão passava por mancozeb e manganismo. Manganismo tem um protocolo da OIT para identificação de manganismo, e cita lá no meio quem trabalha na fabricação do maneb, mas não fala mancozeb, que é o produto mais usado e que também tem a mesma concentração de manganês na fórmula. E não fala de quem aplica. Por que não fala de quem aplica? Só fala de quem produz lá dentro da fábrica. Quem aplica está super exposto. E aí eles documentam nos estudos, lá era um estudo na região de plantação de banana, na Costa Rica, no solo, na água, no ar, concentrações elevadíssimas, e depois relacionam isso com falhas de desempenho escolar, porque é outro produto neurotóxico. No caso de exposições de longo prazo, né, um sintoma clínico muito próximo de Parkinson. Né, até o parkinsonismo e tu tem que saber por quê? Porque a doença de Parkinson legítima oficial, ela é progressiva e ela vai seguindo em frente como uma doença degenerativa. Agora, se é um parkinsonismo por manganês,
você tem que afastar a pessoa da exposição e você interrompe o problema e ele volta à situação de normalidade se for na fase inicial. E essa é a nossa obrigação enquanto profissional de saúde. Proteger a saúde e não o interesse econômico de alguma empresa que não quer interromper aquilo. E, por último, eu quero concluir, porque já deve estar terminando o meu tempo aqui, que a melhor maneira da gente evitar aquela situação absurda, né, e que o PNAD coloca, que é bastante interessante, né, uma situação de você contaminar intencionalmente o seu ambiente de trabalho, e é este que é a situação do trabalhador rural, a contaminação intencional, é quase um autossuicídio. E, aliás, um parênteses, estamos mandando essa semana um artigo para publicação que também a gente documentou num estudo ecológico que nas micro-regiões onde existe maior consumo de agrotóxico, tem mais suicídio, ajustando para várias outras questões, desde problemas de estado civil, separações, divórcios, sim, dívidas, ajustamos para várias coisas, sim. Nas micro-regiões onde tem mais agrotóxico, tem mais suicídio, nas micro-regiões onde tem mais intoxicação por agrotóxico, tem muito mais suicídio. Então, é mais forte ainda, intenso. Mas, voltando aqui, eu acho que a gente tem que ter claro que a melhor maneira da gente evitar a intoxicação por agrotóxico é evitar a exposição ao agrotóxico. Claro e básico. No entanto, a gente tem a fase de redução de danos, né? Tem uma fase de transição. Mas essa discussão ela é interessante porque eu já assisti o pessoal da Embrapa apresentar em mais de uma vez, e a última foi no ano passado, num evento convocado pelo CREA, cheio de agrônomos, 500 agrônomos lá no Rio Grande do Sul, e eles sustentando que, sim, sem mudar o modelo de produção agrícola, é possível reduzir, no mínimo, pela metade a exposição aos agrotóxicos, só com boas práticas agronômicas. Então, só começando por aí, já diminuiria um monte de coisa. Tem uma outra questão, além da redução da exposição, é que aqui no Rio Grande, em São Paulo, tem o maior produtor de açúcar orgânico do mundo, da Native, que, aliás, até tinha uns pacotinhos por aí. O maior produtor de açúcar orgânico, que investiu, então ele também está dentro do modelo do agronegócio e está conseguindo produzir produtos sem usar agrotóxico. Lá em Bento Gonçalves, agora está surgindo um pessoal que está com uma coisa chamada TPC, Thermal Pest Control, que é uma máquina do tamanho de um trator que sai jogando um vento quente nas parreiras, e eles estão conseguindo frutas viníferas de ótima qualidade para fazer espumante top de linha sem agrotóxico, método físico de controle de pragas. Então, tem novidade surgindo. Agora, fora isso, a gente tem que pensar que o grande volume a gente vai trabalhar, sim, é com formas ecológicas de produção agrícola, porque nos interessa também a sustentabilidade desse modelo de produção. E é em nome dessa sustentabilidade, porque nós temos filhos e nós queremos que as nossas gerações seguintes também tenham uma condição boa de vida, a gente tem que se comprometer com essa mudança agora, todos nós, cada um de nós. O não compromisso com uma mudança significa que, na prática, tu está apoiando a intoxicação coletiva sua, da sua família e das futuras gerações. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Inês. Agradeço imenso aos palestrantes a qualidade científica. E penso que haverá algumas perguntas, que já, pelo menos uma pergunta já foi aqui entregue. Eu, no entanto, gostaria, para mim, e porque a minha realidade é um pouquinho diferente, de fazer aqui algumas reflexões muito, muito curtas. Um dos problemas que no Brasil me preocupa, não só nesta matéria, mas em todas, são os dados. Nós corremos atrás de dados para perceber o que se passa em várias coisas, para além da questão dos agrotóxicos e... então, para quem está de fora, é um quebra-cabeças, não há dados, não há sistemas de registro relativamente fiáveis que nós consigamos utilizar para fazer o que quer que seja. A outra reflexão que eu tenho, a utilização dos agrotóxicos é desde há décadas. Para além do quadro negro que vocês apresentaram, há também o quadro das exposições múltiplas,
das posições que se, através de vários mecanismos, podem fazer com que pessoas, nesta altura, estejam expostas a diferentes agrotóxicos de contaminação de umas propriedades para outras, que é uma situação muito complicada. Também o facto de no solo existirem ainda quantidades que não estão determinadas seguramente, de DDT e outros agrotóxicos perigosos que não são biodegradáveis em tempo útil e que foram utilizados nos anos anteriores. Isto também será uma reflexão que convém fazer urgentemente. Outra das questões que me parece importante será o facto das pequenas indústrias ou das pequenas agriculturas, as pessoas não têm informação, não sabem o que fazer, não sabem como utilizar, como foi muito bem exposto, e por outro lado, o que fazem com os fatos de proteção, lavam-nos com o quê? Com outra roupa. E portanto estão a contaminar a família toda de uma forma geral. Eu penso que era importante, para além dos colegas de Medicina do Trabalho, terem formação nesta área, quem trabalha no serviço de saúde, saber exatamente, então, nestas regiões, o que fazer, para onde ligar, ter centros de emergência, porque efetivamente, como diz, com estas situações todas neurotóxicas, a pessoa diz, bebe uns copos, vai para casa e a pessoa pode estar a morrer por exposição. Isto é grave. Estes pequenos agricultores não têm acesso à Medicina do Trabalho? E, portanto, será através das redes oficiais que eles pedem ajuda ou que necessitam de algum tipo de assistência. Cortou-me a voz? Eu acabo já. Outra das questões que me parece relevante, os colegas de Medicina do Trabalho têm obrigatoriamente que ter informação quando estão a lidar com indústrias ou indústrias de cana-de-açúcar ou outras indústrias que utilizem produtos agrícolas ou os que são médicos do trabalho das grandes fazendas. Caso contrário, como me disseram muito bem, as pessoas passam-lhes ao lado as fichas de dados de segurança, a utilização dos compostos químicos. E por último, que eu acho que é importante, a formação. Penso que talvez as associações de medicina do trabalho, que fazem congressos excelentes, onde tem uma qualidade científica enorme, poderão constituir dentro do seu seio grupos de trabalho ou grupos científicos de qualidade científica que possam permitir às pessoas cursos rápidos, workshops, não dentro de uma abrangência tão grande, mas que possam ser veículos de comunicação de muito boas práticas, de muito bom interesse científico, a fim de que todos possamos crescer dentro das melhores práticas. E agora vamos às perguntas. Vou ter uma pergunta aqui para a mesa, que é questão sobre organofosforados e agentes de controle da dengue. A pergunta é a seguinte: recomenda-se que mulheres em idade fértil não se exponham à aplicação do organofosforado? Bom, então é uma afirmativa. A pergunta é: se estiverem usando adequadamente EPIs e sujeito a monitoramento biológico rigoroso, essas trabalhadoras podem ou não executar tarefas de nebulização? Ou somente o fato de estarem em idade fértil, é fator de exclusão? Bom, eu vou passar para os colegas, mas assim... A primeira pergunta que fica, e particularmente faz parte do grupo que tem discutido com o Ministério da Saúde, por que a utilização do organofosforado para o controle da dengue? Né? Ou seja, do ponto de vista da política pública para o combate à dengue, e que é sério, o meu estado, por exemplo, Minas Gerais, a situação é bastante grave, né? A taxa de incidência por dengue esse ano, em algumas cidades, superou os anos mais recentes, né? O tipo 4, que já chegou, né? Bom, e o que eu particularmente percebo, falando aqui da dengue, que é um dos setores que está utilizando esses produtos, é que acaba que o combate ao mosquito fica quase que relegado ao uso destes produtos. Então, é o uso destes produtos ou então ficar falando para as doninhas dentro de casa tirar água dos pratinhos das plantas. Não que não tenha que fazer isso, né? Mas aí você vai lá na cidade, tem grandes lixões, você tem o problema do desmatamento, você não tem uma coleta de lixo adequada, enfim, toda essa situação sanitária que nós sabemos que está envolvida aqui com o surgimento desse problema de saúde.
Em relação especificamente à questão que a colega trouxe, essa é sempre uma discussão colocada, ou seja, as mulheres em idade fértil, eu vou até ultrapassar um pouquinho, extrapolar um pouquinho, elas podem ou não se expor a estes produtos? Podem, hein? Se for dezembro, né? Você não pede o teste de gravidez, você pode ir na CLT, você pode pedir exame de gravidez, o teste é 6 de pedir exame. É porque você pode... Permitido, inclusive, pela lei, né? O médico do trabalho pode pedir exame de gravidez. Você não pode pedir para significar a empregabilidade dela. No sentido de você proteger a saúde da No sentido de mudança de função de proteção. E não de discriminação, né? Nesse sentido. Bom, eu acho que nós ficamos aqui com um problema ético danado, porque se eu fosse a médica do trabalho aqui dessa unidade, eu não deixaria uma mulher em idade fértil, que nós sabemos que tem vida sexual ativa, sendo casada, solteira, viúva, enfim, não importa muito, né? Isso aqui não entra... Foi-se o tempo, né, gente? Que a questão do Estado Civil, nesse sentido... Eu vou te passar. Nesse sentido, contava alguma coisa. Se eu fosse a médica do trabalho aqui, Jandira Maciel, nesse lugar, não colocaria essa mulher trabalhando na pulverização. Tentaria, obviamente, o tempo todo readaptá-la, colocá-la em outras unidades, em outros serviços, em outras atividades, como o controle da dengue, né, lá no setor do controle da dengue. Da mesma forma, a gente trabalha com essa orientação para a agricultura familiar. A gente trabalha muito com a agricultura familiar em Minas Gerais, e é sempre a recomendação para as famílias que estão trabalhando que mulheres em idade fértil, em período de aleitamento, ou se você tiver certeza da sua gravidez, afaste-se de toda e qualquer possibilidade de exposição no campo. O que significa, gente, no campo, e o Vanderlei mostrou isso para nós, o campo está envenenado, né? Significa afastá-la do trabalho naquela situação, né? Porque a exposição dela acaba que vai se dar ou de uma forma bem direta, porque ela está aplicando, ou porque ela está fazendo um trato cultural, porque ela está na colheita de uma leguminosa, de uma verdura, enfim. A utilização do EPI reduz o risco, mas definitivamente não elimina. E dependendo do EPI, da qualidade do EPI, pode inclusive ser um bom enganador para a gente, ou seja, ele não vai sequer reduzir. Ele usou máscara na máscara de saúde, luva, coisa, né? Uma luva apropriada e máscara. E também quero pontuar aqui também, assim, que é tentarmos entender por que o trabalhador não usa máscara, por que ele não usa o EPI. Gente, é ruim para danar, é desconfortante para danar. Compromete uma coisa que é cobrada, compromete a produtividade. Né? Então, você tem uma coisa que vai se dar na saúde. Vou usar o EPI, eu não estou dizendo que é o caso aqui da dengue, não, vamos falar de um modo geral. Tem EPI que, na verdade, nem reduz o risco, de tão ruim que é a qualidade dele. Né? Me lembro de um estudo que eu li, já tem algum tempo, de colegas eu não sei agora se foi da Fundacentro ou da Embrapa do Rio Grande do Sul. O pessoal pegou o trabalhador, colocou ele como o astronauta, que o Pignatti está falando aqui, mas colocou na mistura uma substância azul, e aí colocou o cara lá, colocou com a bomba novinha, toda bem ajustada, com pequeno ou quase nenhum risco de vazamento, né? E colocou essa substância azul, que era exatamente para detectar e ver na hora que ele tirar a roupa, onde é que tem a substância azul, para eu ver assim, teve ou não teve vazamento, né? E aí, assim, vários pontos da região dorsal do trabalhador, todo pintadinho de azul, perto do rosto, assim, na região do rosto, perto dos olhos, mesmo ele usando máscara, mesmo ele usando equipamento, avental impermeável, ou seja, por melhor que seja, ele não fugiu a palavra aqui,
ele não evita, né, 100% essa contaminação. Então, ele vai, no máximo, realmente reduzir o risco. Agora, eu acho que é um outro ponto que nós acabamos não pontuando aqui entre os tantos para o debate, que é a questão do gênero, né? O gênero e o trabalho, né? A inserção das mulheres no mundo do trabalho, eu sou altíssima defensora disso, mas nós sabemos que a mulher tem, pela sua natureza fisiológica, uma função diferente da função masculina. Graças a Deus, eu acho, né? Acho bom ter os dois aqui, sem o menor problema. Não, ela tem uma função que é diferente, isso precisa ser levado em conta, né, em consideração, na hora da sua inserção no mundo do trabalho. Essa minha fala, que eu acho bom ter os dois, não é nada, por favor, homofóbico não, tá, gente? Eu quero deixar isso muito claro também. Né? Cada um com as suas orientações, tá bom? Bom, então é isso. Assim, eu não vejo uma resposta muito clara, muito